Olá, estamos começando mais um podcast aqui hoje com nossa convidada Jennifer da F Brasil. Ela está aqui hoje representando um dos motores da cidade de Franca, que cresceu muito nessa última década, que são os e-commerce, né? Hoje nós temos mais de 3.000 e-commerce na cidade de Franca. Jennifer está aqui e vai representar. E nós vamos conversar com ela um pouquinho dos bastidores humanos dessa empresária. Jennifer, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Antes de mais nada, Jennifer, queria saber quem é você antes de ser empresária e criadora. Quem é você? Quem é a pessoa Jennifer? Vamos lá. A Jennifer é uma mulher, esposa do Vinícius, é sócia do Vinícius, proprietária hoje da F Brasil, mas a minha formação é engenharia civil. Então, eu sou engenheira civil e sou apaixonada por animais. Tenho, inclusive, hoje duas pitica, né, que tá fazendo parte aí da minha coleção nova. E basicamente é isso. Qual que é a origem do nome dessa nova coleção? Da onde veio esse nome? Ó, a live, né, chama a nossa coleção, porque é como se fosse eu vivo, né, renasci. Fazer essa coleção para mim foi um desafio muito grande, né, porque como eu te falei, eu sou engenheira civil. E lá atrás, quando eh, aceitei o desafio do meu marido, né, de virar sócia ali na parte da F Brasil, eu tive muito problema com mão de obra, né? Mão de obra desde modelista, costureira, quem pilota, né? Tudo. Hoje eu acho que É geral, né? é geral. E a Jennifer vem, né, numa versão assim, vamos escolher. A Jennifer vem escolher algumas coisas por conta de estilo, né, e tudo mais. E só que no meio do caminho acontecem tantas coisas que eu vejo que eu preciso assumir a parte ali de criação e desenvolvimento das peças. E isso aconteceu parece que eu vivo isso há muito tempo, né? Mas não, eu vivo isso desde setembro. Parece que já faz uns 10 anos que eu tô nisso, porque é tudo muito intenso, né? Então hoje eu tô na frente da F Brasil, na parte de diretora mesmo de criação, né? Então tudo o que sai da F Brasil é escolhido por mim. Cada tecido, cada insumo, etiqueta, eu que faço a modelagem. Então, assim, e eu sou muito exigente com muitas coisas, principalmente com a qualidade, né? Porque eu acho que a qualidade eu também venho com essa parte de o fitness, ele é uma vida mais saudável, todo mundo hoje tá muito é, em cima disso, né? E acredito que essa parte ali da vestimenta fitness não vai ser só para academia, né? Seria mesmo para mulher do dia a dia, né? Mulheres mesmo que não são só de academia. Sim. E aí é um compromisso meu mesmo com os meus clientes, né? Com as mulheres que vão vestir a minha roupa, que elas tenham uma experiência, é, assim, na hora que coloca no corpo e fala, nossa, que delícia de calça, que tecido maravilhoso, sabe? Então, é esse o propósito, de trazer para essas mulheres é, energia para poder é, recomeçar às vezes, né? Porque às vezes nós mulheres, né? Principalmente 30 a mais, né? Que tem filhos, marido, empresa, sabe que às vezes não é fácil, né? E eu me pego às vezes pensando que eu tive que recomeçar tantas vezes que às vezes eu precisava de, às vezes, um look novo para academia para ser dar um pontapé ali para ser uma, um- uma pessoa, né, melhor para me transformar. Então, assim, é isso, basicamente, assim. Quais foram os seus desafios, assim,
como engenheira civil. Você chegou a atuar como engenheira civil? Sim, atuei há muito tempo. Muito tempo. E isso, até o ano passado eu estava atuando como engenheira civil. Ainda tem alguns processos para resolver. Ainda tem. Tem. E qual que é a semelhança da construção de uma marca, a construção de uma peça de roupa, que é feito por várias peças pequenas, essa gestão em relação a construir, a construção civil, a fazer a liga, o tijolo, o ferro, essa gestão de pessoas. Tem alguma, você trouxe conhecimento da construção civil para dentro da F Brasil? Olha, para dentro da F Brasil, eu comecei mesmo como engenheira, né? E aí, como hoje eu uso o Audaces, eu fui como se fosse uma estudante mesmo, né? Peguei ele primeiro no papel para aprender a modelar, eh, aprendi a modelar na mão mesmo, desenhando na mão, e depois joguei pro Audaces, que é um CAD, que é tipo o AutoCAD do engenheiro, né? E ali, por mais que seja parecido, né, um geral ali, uma visão geral, os comandos são totalmente diferentes, né? E também construir roupas é diferente de você construir casas. Por mais que tenham normas, né, a serem seguidas e tudo mais, e eu gostar muito dessa questão de moda, sempre gostei, foi um desafio muito grande, porque a facilidade ali nos cálculos me ajudou um pouco, né? Mas ter que estudar é uma coisa que eu não tinha ideia do quando a gente coloca uma roupa no corpo, o quanto de processo que passa para você ter essa roupa Sim, aqui, sim. né? Então eu nunca tinha parado para pensar até que eu precisei parar para ver qual que é a primeira coisa que precisa ser feita. Então foi um desafio gigantesco para mim. E assim, eu tenho TDAH. Eu demorei 9 anos para ser diagnosticada, né? Hoje eu tomo medicação, tudo certinho. E eu tenho um negócio que chama hiperfoco. Então, às vezes eu esqueço até que eu sou humana, sabe? Porque eu esqueço de comer, de tomar água, de tudo. Eu fico tão focada ali no que eu preciso fazer e ele acontece, porque eu tô super focada naquilo. Então, foi um processo muito complicado no começo, porque eu não pude esperar para aprender, porque a marca já estava andando, já estava rodando, já estava vendendo. Então, eu precisei arrumar as coisas andando. Uhum. Então, foi desafiador. Então, nesse meio tempo, tive algumas crises, né, de ansiedade, muitas, aliás, e eu precisava levar a engenharia, a, a empresa, a minha casa, tudo. As meninas. As meninas, as minhas meninas e tinham os meus meninos, né? E aí, no meio desse caos todo que estava a minha vida, é, eu sempre fui ligada muito aos meus animais, né? Tanto é que as minhas duas meninas hoje, né, no lançamento participaram aí da foto da nova coleção. E aí, em setembro, bem no início, onde eu comecei ali a criar, modelar, aprender, né? Porque tem norma, tem vídeo, ver no Audaz como é que faz aquilo. Eu tinha dois, né? Um de 17 anos e um de 19 anos, né? O de 17 anos ele faleceu em setembro, e aí foi aquele baque. E assim, eu fiquei mal, porque eu tinha que lidar com tantas coisas, e aquilo ali pra mim, ele era minha família, né? Já que hoje a minha família é o meu marido, né? E as minhas meninas. Hoje, e meus gatos, que eu tenho gato também. Sou bem bicheira. E pensa, eles estavam comigo desde a minha adolescência, né? É. Então, assim, e eles foram fundamentais, assim, para mim, porque como não tenho pai, mãe, né, irmão, eu tenho minha família, meus tios que são um pouco mais afastados, então eles eram minha família, né, por 17 anos o Daniel foi minha família, e por 19 anos o Thor foi minha família. Então aí veio o luto, e aí na parte de luto eu não podia parar, e aí
tentava focar, e aí quanto mais eu focava e tomava mais remédio, focava e tomava remédio. Então foi muita dor nessa época. E ali no final do ano, e aí a empresa acontecendo, né? E aí no final do ano, bem no final do ano, eu entendi que eu precisava liberar o meu de 19, que ele já estava muito idosinho e estava cheio de problemas. E aí eu já tinha acabado de criar a coleção, só que eu não tinha pilotado ainda as peças, né? Que a gente teve ali 15, 20 dias de balanço, de estoque, essas coisas. A gente estava também arrumando o sistema, né? A gente estava estruturando, na Sim. verdade, a empresa, Que né? momento, que momento assim nessa sua história você conseguiu transformar essa sua dor, o luto, em uma coleção, não em um peso pessoal? Nossa, eu vou te falar que é, é por amor mesmo, sabe? Eu acho que quando tá doendo, quando a gente faz isso em uma coleção, transforma, né, é, o luto, a dor, em algo bonito, assim. Eu acho que tem que ter tanto amor para você poder fazer isso, porque eu hoje eu amo a parte de engenharia. Quando eu trabalhava na engenharia, eu amava, né? Inclusive amo hoje, né? E fui engenheira, nem lembro que eu era antes de ser engenheira. E amo hoje também fazer a parte de moldes, de criação, né? Então, eu sempre me entrego muito de cabeça. E quando eu começo a amar algo assim, vira que tipo um compromisso pra mim, sabe? Vi- Mesmo com a dor. mesmo com a dor. Mesmo com a dor. E foi na dor, assim, Eu mesmo. vou trazer a Raquel um pouquinho para o nosso assunto, porque assim, ela como psicóloga, ela vai nos ajudar a compreender um pouco. O empresário, às vezes, Raquel, ele se vê nesse momento, né? O empresário não pode parar, né? Tem um monte de coisa que depende dele. Então, se ele está em luto, se ele não está, se ele tem hiperfoco, se está medicado, se não está, ele não pode parar. Então, assim, explica para nós, primeiro, para as pessoas que estão assistindo, o que que é esse hiperfoco? Quais são os sintomas que ela sentiu? Esse hiperfoco. E esse hiperfoco, ele ajuda, na verdade, às vezes ajuda na produção dela, porque ela está hiperfocada só naquele assunto, ou às vezes, são muitos questionamentos, eu sei, ou às vezes a pessoa que está nessa situação, mesmo sendo empresária, ela hiperfoca na coisa errada, nas coisas que não vai ser produtiva para ela. Tenta explicar para nós essa questão do empresário e o hiperfoco. Bom, primeiro é um prazer, né, também estar aqui com vocês, estar conversando. Eu acho que é importante a gente fazer essa ligação mesmo, parar para pensar um pouco, porque eu acho que às vezes a gente corre alguns riscos, né? Ou de romantizar o que é o Sim, hiperfoco, que é onde você cai às vezes dessa impressão de que é uma vantagem, né? De que é só uma sim, vantagem, e aí fica parecendo, não, porque foco, todo empresário quer ter foco, né? Então se eu tenho hiperfoco, tá tudo certo. E aí a gente pode romantizar algo que não é tão simples assim, né? sim. Que tem um preço, né? Que se Muito paga um alto. preço e tem uma exigência, não é só uma escolha, né? É Sim. fisiológico, é algo que se impõe ali, né? E aí tem um desgaste também logo depois, né? Que você coloca toda aquela energia, né? Tem uma coisa que depois tem um desgaste. Então, eu acho que, na minha opinião, assim, tentando juntar um pouco, né? Eu acho que o mais importante que eu acho que a Jennifer trouxe até agora é o quanto várias vezes ela tem falado do quanto ela se olha. E do quanto você se percebe enquanto sua história, né? Então, a minha dor, o que foi acontecendo comigo, isso eu transformei, eu tenho isso, eu fiz aquilo. Então, porque eu penso assim, dificilmente ou algum diagnóstico, ou alguma característica que a gente tenha na vida vai definir, né? Eu acho que, assim como o empresário, então ele precisa ter várias coisas, e ele vai tirar proveito de várias situações, mas é muito mais o quanto ele enfrenta a vida, né? Com Porque certeza. é sempre um enfrentar, né? Ou é o luto, ou é um desafio de uma característica pessoal, que cada um tem uma, né? Eu tenho a minha, você tem a sua, com alguns desafios, heranças que a gente traz, genéticas, né? De Sim, modelos mentais, por exemplo, né? E eu acho que é isso, esse é o desafio, porque o empresário é exatamente isso, né?
É como na vida um pouquinho dobrado, eu falo, porque a vida não para pra Não gente para, sofrer, né? não. Para ninguém, né? Se sendo um empresário ou colaborador, ela não para para Peraí, deixa você eu dar um sofrer. pausezinho aqui, dá É, um tempinho que seria ótimo, eu você vou vê. entrar no meu luto aqui. Seria ótimo, né? Assim, Seria ótimo. a primeira vez que eu experimentei um luto na minha vida, assim, mais que eu me lembro, assim, né? Eu tinha 17 anos e eu me lembro que a minha constatação foi essa. Eu falei, nossa, a vida não para pra gente sofrer, devia parar, Parece que é uma falta de né? respeito. Exato. Mas não para. E esse é o desafio, né? Porque, e assim como não para todo mundo, para o empresário mais ainda, e ainda com uma cobrança, né? Porque tem uma Enorme. expectativa em volta dele de que ele cumpra determinadas coisas e deixe determinadas coisas organizadas, que não é tão simples assim. E também não dá para fazer birra e falar, também não consigo agora, né? E aí acho que era É. legal te ouvir. Como é que você foi enfrentando isso? Qual que Com foi o muita seu. terapia, Uhum. tá? Então, assim, muita terapia. Eu falo que a Clara é minha psicóloga. Ela literalmente me salvou diversas vezes. Meu psiquiatra também. Então, assim, eu tenho, graças a Deus, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Porque eu tenho como ter esse suporte. Sim. Porque realmente, quando lá atrás, a primeira vez que eu tive noção que o luto não interessa se a vida tá feliz, se não tá, a vida não vai parar por conta da sua dor, né? E então, assim, olhando para trás, né? Hoje eu tô à base de muita terapia. Estamos falando em maio, né? Então, o meu primeiro luto foi lá atrás, quando criança, que a gente não consegue entender ainda, né? Então, eu tento hoje em terapia resgatar essa minha criança interior. Então, eu falo muito de mim, assim, porque nessa questão da coleção, porque eu venho tentando, porque eu falo que a infância é algo que a gente visita todos os dias, né? E para mim é muito claro isso. E eu venho tentando me resgatar todos esses meses, sabe? E eu vejo que o quanto a terapia, o quanto o suporte que eu tenho também, né, do meu marido, enfim, dos meus amigos, das minhas amigas, tem sido essencial nesse meu processo. E é interessante porque eu acredito que isso acaba criando um link, né, Rafa, com as mulheres, né, que vão usar a marca, porque que mulher não, né? Que Não, de mulher alguma não. forma, não está passando por algum desafio, por alguma, Isso, né, algo que a gente tem que estar ou superando ou lidando, né? E eu acho que isso. isso acaba conectando também, né? Essa Sim. forma que você encontrou, né, de lidar com tudo isso e se estruturar, também acaba tendo uma conexão, e eu achei bonito pensar no seu cuidado com o bem-estar, né? Que não é só a estética, né? Não é só ser bonita a Não. roupa, ela é ser gostosa. E aí o Isso. gostosa me lembra alguma coisa que acolhe, né? Que abraça, né? É Abraça, uma roupa que eu exato. ponho e me sinto acolhida, que eu acho que é o Acolhida. que a gente mais sente falta na vida, né? Sim, porque Acolhimento. acolhimento. É. E aqui, desce um pouquinho, João, o site aqui dela. Aqui. Nós estamos aqui olhando, dando uma olhadinha no site dela. Não é a coleção nova, tá, pessoal? Não, Isso aí é a coleção é, antiga ainda. vai pro Mas o site que essa que tem, o que semana. que tem, assim, olhando na roupa, assim, o que que tem da Jennifer aí? Nossa, tem tudo. Tem tudo da Jennifer, porque assim, desde essa saia aqui, essa regata, né, essa saia, isso daqui foi a primeira loucura que eu fiz, assim, em AutoCAD, ou em Audaces, né, que quando eu fiz, o meu corte falou assim, você tá de brincadeira, né? E eu falei, não, vamos testar. E aí testamos, acho que foi umas 2 vezes, 3 vezes para conserto de peça piloto e foi aprovada. E essa saia, para mim, ela é maravilhosa. E então, assim, foi quando também as coisas. Porque quando a gente começa ali, pensa, eu sou engenheira civil, Tem nada a né? ver. Não tem nada a ver. Como que eu vou comprar? Como que se compra tecido? Né? Porque o que que eu quero? Eu quero eu vou começar pequeno, mas eu quero que já comece com uma qualidade. Então, eu vou buscar quem são os fornecedores. Então, eu fui batendo muito de porta em porta para poder, literalmente, para poder saber quem que eram esses fornecedores. Então, e é engraçado que eu errei assim muito. Eu errei demais para as coisas começarem a darem certo para onde que tá. Então, a primeira coisa, eu me lembro que eu fui pro Brás. E eu falei, bom, eu vou numa loja de tecido. E no Brás, eu andei aquele Brasil inteiro e eu achei uma loja de tecido. E aí eu falei, qual que é o fornecedor que mais, que é o melhor fornecedor?
Aí eles falaram pra mim o nome da marca. E aí começa o quê? Uma outra coisa, né? Peguei, comprei alguns tecidos lá, comprei as linhas que eu precisava para o lançamento e tudo mais, e fui atrás desses fornecedores. Só que aqui a F Brasil tá começando, ela é petitinha, né? Então, o primeiro desafio que eu tive ali foi, além dos moldes, né? Foi encontrar os fornecedores. Porque eu vejo que hoje a experiência que eu tive, né, que alguns fornecedores, quando viam, né, que a F Brasil era isso aqui, mas era estruturadinha, sabe? Tinha uma carinha ali já de empresa, porque eu sempre tentei deixar o mais arrumadinho ali possível. Mas eles entravam, porque hoje a F Brasil a gente vai mudar, né? A gente vai ter o nosso prédio próximo aí a ser inaugurado. Mas hoje a gente fica no fundo da McFroys, que é a loja de máquinas do meu marido. Uhum. E aí, um fornecedor, eu lembro assim, que antes. Passei por alguns fornecedores. E aí, eu lembro que um fornecedor em específico, né, que eu não vou comentar aqui o nome, eu lembro que. Segredo, viu? Não vale a pena. Inclusive, quando falam, não. Quando as pessoas falam, ai, porque eu sou o tipo de pessoa também, desde a parte da engenharia, que eu já quero TDAH, né? Já mudando totalmente de assunto rapidinho. Eu acredito que tem espaço para todo mundo. Então, eu acredito nisso desde da engenharia. Então, eu sempre tive colegas que me auxiliavam, assim eu também fazia. Assim como eles me indicavam, assim eu também fazia. Por quê? Porque eu acredito muito nessa parte, sabe? Tem espaço para todo mundo. E aí, quando algumas pessoas vêm, né? Ai, qual fornecedor? Eu passo contato, eu passo o que eu tiver na mão, eu passo para a pessoa não passar pelo que eu passei. Porque eu lembro desse fornecedor em específico, eu falei, eu quero uma peça piloto. Primeiro eu falava, como é que eu peço tecido? Ah, eu quero um pedaço de tecido. Não, é piloto. Você tem que aprender que chama piloto. E eu lembro que esse tal fornecedor, ele virou para mim, tá, a piloto é paga. Eu falei, tá bom, não tem problema, né? Só que eu preciso para fazer essa peça tantos quilos, 1,5 kg, 2 quilos. A peça em específica era tipo 3 quilos, porque eu queria fazer umas coisas a mais. Nessas cores, nessas cores, nessas cores. Não tem problema de eu pagar, não há problema do custo, né? E aí ela me mandou, chegou lá pra mim, tipo 1 quilo de tecido. E não dava pra eu poder fazer a piloto que eu precisava fazer. Não dava pra fazer a peça. E tipo, era um boleto, sei lá, de R$ 700. E eu falava pra pessoa assim, olha, não tem como eu te pedir, tal tecido na quantidade tal, porque eu preciso dessa quantidade. Aí ela virava pra mim, eu lembro que ela virou pra mim e falou assim: dá pra fazer? Tem tanta coisa que dá pra fazer? Lógico que dá pra fazer. E eu falei, gente, não dá, na minha modelagem não dá pra fazer. Claro, você pega a modelagem aí. Eu falei assim, mas não é o que eu quero fazer, é a minha modelagem. Ah, mas ó, eu te coloquei, falei que vocês uma empresa grande por conta da história, né, do meu marido, da família dele com máquinas em Franca. Tipo assim, me colocou lá no fundinho, sabe? Eu falei, gente, eu não tô pagando pra ser humilhada, não, né? E aí ela falou assim, vai ficar com esse tecido? Eu falei, eu não vou ficar com esse tecido. Porque eu vou fazer o que com ele? Vou pagar o boleto? Não vou, assim, eu não tenho nenhum problema. E aí ouvi isso de tipo, não, você é pequeno demais. Sabe, você tá querendo exigir muito porque você é pequeno, sabe? E aquilo ali eu falei, não vai ser Ainda assim. faltam bons fornecedores em Franca, gente? Ah, um Ainda fornecedor falta, em né? Franca não existe. Não tem. Em Franca não existe. Então você tem dificuldade de mão de obra, Mão de tem obra. dificuldade de fornecedor, É um você tem desafio as suas dificuldades emocionais, você tem emocionais. transição de carreira que você estava Sim, fazendo. É muita dificuldade, não é, Raquel? É, é muita coisa. também. Mas aí no meio desse caminho, o que que eu fiz? Hoje o meu fornecedor é Rossetti. Para mim é o melhor tecido do Brasil. E realmente, assim, eu pego as melhores, as melhores categorias que eles têm, né? Então, assim, e eles, é engraçado que quando a gente ora, né, pede pra Deus, a menina ia me dar problema, essa pessoa, a fornecedora ia me dar problema, porque depois eu fiquei sabendo dos problemas que tinham os tecidos, né? Então, assim, e aí quando a Rossetti veio me visitar, eu lembro que ela marcou, a Lari, ela é a representante, ela é minha representante da Rossetti.
E ela ficou 5 horas e meia comigo, sentada me explicando item por item. Ela me deu uma aula. Então, assim, ela trabalhou muitos anos na Mesmo sendo Rosset, pequena. mesmo sendo pequena. Com a outra. Mesmo sendo pequena. E ali ela viu que eu já tinha todo assim, tinha todas as modelagens já impressas, eu já tinha uma história para contar, eu já tinha tudo pronto, sabe? Mas eu estava ainda procurando os melhores. E aí ela ficou encantada, né, com a proposta e tudo mais, e hoje é o meu maior parceiro. Então, Rossetti, ela, né, ela tem em São Paulo, né, a distribuidora. Então, assim, depois veio o Leandro, né, que me fornece etiqueta, me fornece linhas, me fornece fios. Então, assim, e começaram a vir parceiros muito, muito bons, assim, E, na e uma parte. coisa que você fica pensando assim, né? Só fazendo um comentário, quanto que, por mais que, sei lá, entre tecnologia, né, época de IA, de um monte de coisa e tal, mas é a boa e velha troca, né, de alguém que te olha e te respeita, Com e te carinho. trata com profissionalismo e respeito ao mesmo tempo, né, é Sim, imbatível, né, porque eu acho que é isso que muito. marca, né, muitas vezes, né, Muito, é então, porque aquela parte do acolhimento, sim, sabe? Então, assim, ela me acolheu. Então, assim, olha, é isso, isso, isso. Aqui tá minha coleção, eu fiz esse exercício. Expliquei tudo pra ela. E ela ficou encantada mesmo. aham, Então, assim, tanto é que hoje a gente tem uma parceria super bem firmada. E aí a gente foi descobrindo que, meu sogro tá nesse ramo há mais de 50 anos, né? É, peraí, não é possível que não tenha uma costureira em Franca que não vai fazer isso pra mim, porque eu fui pra fora. Eu fui tentar achar mão de obra, né? E aí consegui a minha primeira parceira, que hoje é uma amiga pra mim, sabe? Assim, graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com todos eles. E vieram pessoas, então vai hoje vai acontecendo. acontecendo. Então, só que a gente vê que Franca tá começando agora também nessa parte de é tudo muito novo. Então, assim, e é muito. A parte do ano ali, igual, agora entra o moletom. Então, se eu não pego agora as minhas costureiras ou costureiras que eu sei que vai pegar moletom para fazer minha produção agora e estocar um pouco, eu sei que eu não vou ter mão de obra por 2, 3 meses. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, assim, então é uma coisa, vai em cima. Aí o meu fornecedor, que é a Rossetti, ele demora 60 dias para me entregar o tecido. Então, você pensa em o quanto demora para essa peça estar pronta. Então, assim, 60 dias para o tecido chegar. Aí eu pego mais 2, aí tem 48 horas para o tecido descansar, porque o tecido ele precisa descansar. Depois que descansa esse tecido, a gente vai pro corte, aí mais é uma semana e meia. Se não deu nada de errado no corte, porque começa aí, né? Tudo acontece dentro de uma produção. Sim, E é surreal, acontece mesmo. sim. E aí a peça vai para costureira, depois vai para revisão, depois vai para embalagem, depois da embalagem vai para o sistema e depois que chega para vendas. Então é um processo longo, É longo, né? é longo. Como que é dividido hoje a coleção Align? Assim, quantas peças, cores, tipos de roupa? Conta Ó, para nós como é feita essa coleção. vamos lá. A live foi escolhida algumas cores, né? Que é a tendência mesmo de agora, né? Então a gente tá muito. O preto ele é o básico, né? Só que a gente tá muito na fase ali do carmim, né? Que é aquele vinho. O marrom, o nosso cappuccino, né? É o branco, o off-white também vem com tudo agora, nessa nova estação. O cinza e o verde. Então, as cores que a gente escolheu e o azul marinho, né? Que a gente escolheu. Que eu escolhi. Eu falo, gente, porque eu não faço nada sozinha, né? Então, por mais que eu escolho, é, eu tenho um time, porque sem esse time eu não faria nada, não conseguiria, eu não costuro, né? Eu vou até ali na parte do corte. Depois disso, eu não sou, mesmo assim, eu me considero só o meu time. E aí, ela vem com algumas repaginações de grandes sucessos nosso, né? Como, por exemplo, essa calça aqui, que ela vem com outro nome, mas ela vem totalmente repaginada no tecido, na parte de acabamento, enfim. A gente trouxe também a parte de tênis, né? Que a gente viu que também é uma tendência, né? E temos a parte ali de regatas. Agora entra o inverno, então a gente está acabando de fazer pilotagem de
corta-vento, porque a nossa corta-vento ano passado foi o best-seller, e eu quero trazer isso uma pegada mais forte, assim, e ainda não consigo nem te falar as cores, já tá lá, mas deixa ficar pronto. Logo vai estar também no Instagram e no site aí. Ah, legal. Queria que você falasse para mim, a gente falou um pouquinho aqui da trajetória da Jennifer, das dores que ela enfrentou. Foram várias dores, né, Raquel? Então, você citou TDAH, você citou hiperfoco, Sim, luto, né? luto. São várias dores. Se fosse para você nomear qual dessas dores que você teve durante o processo de criação da live, uma dor só, nomear uma dor, a dor mais forte que você teve que virou produto, né? E que produto que é esse? Nossa, eu acho que é um pouquinho de cada, sabe? Porque quando a gente tá ali criando, pelo menos eu faço desse jeito, porque esse é o meu processo de criação. Então, às vezes, eu vou colocando um do lado do outro ali, porque às vezes tem o TDAH, né? Às vezes eu me canso um pouquinho desse, eu vou pra esse daqui. Entendeu? Às vezes, ai, não, pelo amor de Deus, esse aqui tá muito pesado, vou voltar pra esse aqui. Então, sempre coloco ali a minha coleção e vou trabalhando nas alterações que eu preciso fazer. Mas é isso, que eu precisava transformar tudo aquilo ali, eu precisava ressignificar aquela dor. Então, era porque dói físico mesmo, né? Quando você tá com. É o físico que dói, não é assim, ai, tô fazendo algum tipo de graça. Não, é o físico, seu corpo dói. Então, o meu corpo literalmente doía. Então, assim, hoje é, tive muitas alterações de medicações e tudo mais, porque além disso, além da dor, você tem também os processos ali de medicações, né? Que não é fácil, porque cada hora você tem alguma coisa diferente. Você toma um remédio te dá uma dor de cabeça, o outro não te derruba em outra coisa, até você se acostumar. E então, assim, eu acho que seria isso mesmo, fazer, me ressignificar, sabe? É, E acho agora? que é E isso. agora, gente? A live está pronta. Está Sim, pronta, vai ser lançada, não vai vai? ser lançado. E agora? Né? Como que tá as suas emoções? Como estão suas emoções? Quais são os próximos projetos? Então, quinta-feira foi a nossa externa, né? E Ah, foi? foi a nossa externa. Tava bom? Tava ótimo. Quinta-feira foi a nossa externa. Então, assim, aquele hiperfoco. Então, assim, não dormi, não tomei remédio, porque eu não podia dormir, né? Porque era muito cedo e tudo mais. Não tomei remédio de acordar. Então, são várias outras coisas. E aí, quando acabou e que eu respirei, porque eu sou uma pessoa que eu fico muito preocupada. Aí as meninas foram, eu fico preocupada com as meninas. Eu fico preocupada com os modelos, qual modelo que vai, sabe? Então, assim, toda hora eu tô ligada, as fotógrafas até falam assim, Jennifer, dá uma curtida nas fotos, sabe? Porque eu fico muito tensa, porque pra mim é tudo que é ali, né? Tudo é tão. Todo o meu amor tá ali, então eu queria muito que as pessoas conseguissem enxergar. E depois que passou, depois que a gente tirou as fotos, eu desabei. Porque eu falei, gente, ficou tão lindo que eu comecei a receber algumas coisas, né? E eu falei, é isso. Então, assim, no fim foi tão difícil, mas eu consegui. Eu tô conseguindo, Legal. né? Então, é sobre isso, é sobre motivar as pessoas, né? É sobre ver que o processo, né? Você tem um objetivo, mas você também tem que viver o processo. Não tem como você alcançar o seu objetivo sem ter um processo. Sim. Agora eu queria que você desse algum conselho para mulheres que estão assim querendo empreender. O que será que elas vão encontrar? Qual que é o conselho que você dá para elas, de repente, para assim não seguir alguns caminhos ou seguir alguns outros que você aconselha, que você já venceu esses desafios, né? Qual que é o conselho que você dá para essas mulheres que querem empreender? Logo depois, Raquel, quero que você faça uma análise, mas eu quero aquela análise assim, ó, sabe? Bem feita e pode demorar na análise, que a gente vai te ouvir. Ai, meu Deus, bora. Assim, empreender não é fácil, né? Eu já empreendia lá atrás como engenheira, só que esse mundo de moda é surreal, né? Então, assim, o conselho que eu dou antes de investir qualquer dinheiro é estude.
Ai, porque eu tô muito ansiosa para isso acontecer. Não, se estruture, sabe? Faça uma pequena Estruturar é estudar. Aí atrás de informação, Isso, vai atrás de tá? informação, não vai ser fácil. Você vai pagar Vai um pro AutoCAD. preço, vai pra mão mesmo, vai assim, pega um cartaz, desenho que você quer, entendeu? Então, assim, no geral, na verdade, porque você, às vezes, assim, a gente tem uma empresa que a gente tem uma estrutura, né? Hoje tá bem estruturado, mas até você conseguir, eu lembro que até para eu conseguir colocar uma etiqueta num saquinho, que lá, né, que tem um código de barras e tudo mais, eu me lembro desse momento, porque foi tanta loucura para isso acontecer, sabe? Que, tipo, eu comemorei pequenas vitórias. Então, mulher é um bicho doido, né? Mulher é um bicho, assim, que eu falo que não é fácil ser mulher, mas é gratificante também. Eu tenho orgulho, assim, das mulheres que me acompanham, sabe? Porque a mulher é um bicho, assim, surreal. E eu, assim, o conselho que eu tenho é isso: calma. Não vai muito também, vou. Calma. E gostei também que você falou, comemorar as pequenas vitórias, né? Isso. Passo a passo, Passo a devagarzinho, passo. né? Porque, assim, às vezes a gente se perde tanto no meio do caminho, que são tantos problemas, que às vezes a gente esquece de comemorar literalmente as pequenas A vitórias. etiqueta que deu certo. É, Pequenas mesmo, né? pequenas. Pequenas mesmo. E no final, como você viu quinta-feira, é isso. É, Aí você fala, é isso por quê? Foram uma somatória de várias sim. pequenas vitórias, né? Sim, a gente errou muito para chegar até aqui. E assim, aceite seus erros e se perdoem também. Porque a gente se Ficar cobra se tanto. cobrando, se A gente já culpando. se cobra tanto. Mulher é um bicho que se cobra demais. Então, assim, se cobre, porque precisa, vai ser o seu negócio. Mas errar faz parte do negócio, sabe? Então, é, é meio difícil, às vezes, no processo você curtir. Porque foi doloroso demais. Eu vou curtir isso daqui? Tinha hora que eu falava, mas que tá acontecendo? Que não vai, sabe? Mas é importante você comemorar literalmente essas pequenas vitórias para às vezes você não se perder. Porque às vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho, não sabe como é que encontra a direção novamente, Sim. né? E isso é muito Mas quando você viu importante. as fotos, agora recente, você Sim, curtiu, né? Aí demais. você curtiu, Demais. sentou e... Nossa, sentei e chorei de felicidade. Sabe aquele quando a gente descarrega tudo que a gente tá ali dentro da gente? Então eu chorei de felicidade e eu tô muito orgulhosa, assim, porque eu lembro que a minha sogra, ela foi agora visitar, tá embarcando agora, visitar o meu cunhado, né? Ele foi pra Espanha, morar na Espanha agora. E aí ela e meu sogro foi, né? Ela falou, eu quero os tops e tal, que vai sair. Então ela foi a primeira, né? Nem eu tenho, Ela ela, já ela já tem. E aí eu falei, olha, vou deixar essa calça bailarina aqui, não tem lugar na mala, não vou levar. Aí ontem ela me mandou uma foto assim, gente, eu tô tirando as coisas da minha mala porque eu vou levar essas calças, porque não tem como elas, sabe? Então, assim, e eu sempre falava pra ela, porque eu não sabia como é que fazia. Olha, veste, pode acabar comigo. Fala na onde tá errado, me fala na onde que tá errado que eu preciso saber onde que tá errado pra eu poder acertar. E assim, foram fundamentais, né? Tipo, eu nunca levei pro lado pessoal. Eu preciso mesmo que vocês, né, me falem na onde que eu preciso acertar. E ontem, na hora que ela mandou a foto, não, tô tirando da mala pra levar isso daqui que ela nem ia levar, porque eu esqueci lá na casa dela uma sacolinha com as coisas, e ela falou, experimentei, tô levando. Então, assim, e aí todo mundo, as modelos me falaram a mesma coisa, né? Porque às vezes a gente também esquece de experimentar. Às vezes a gente faz tanta coisa e a gente dá para os outros experimentarem. Mas peraí, veste você. Sinta como se fosse uma pessoa com tem um corpo comum, ou um corpo malhado mesmo, né? Ou pessoas. Veste, o que que pode melhorar? Então, a gente está sempre em constante melhora, mas é isso, curta um pouquinho o processo. o Aí, processo. é, Raquel, quando a gente vê isso, né, a gente não imagina tanto de coisa envolvida que tem, às vezes, num empreendimento. Eu queria que você focasse agora nos sonhos, né? Porque, assim, quando às vezes ela comentou de alguma relação de alguns fornecedores, também da marca com os seus clientes, todo mundo está sonhando ali.
na verdade. É quando ela fez o pedido lá de 1 quilo, 3 quilos de tecido, veio um, não é uma questão técnica de 3 quilos para um. É muito mais do que isso. Uhum. Ela está levando o sonho dela. Ó, estou trazendo meu sonho para você. E provavelmente essa pessoa que errou também no fornecimento também tem um sonho dela. Eu acho que se as pessoas, vão me corrigir, se os empresários soubessem lidar com os sonhos dos outros, uns com os outros, mas de uma maneira de saber que tem muita coisa envolvida ali, acho que a gente seria o país mais próspero, não seria, Raquel? Com certeza, né? Eu acho que é a questão da coletividade, né? É uma coisa que acaba fazendo muita diferença quando a gente vai entendendo que, assim como no time de cada empresário, é só dar certo porque tem um time, Sim. entre pares também, né? O fornecedor, aquele que faz. E uma coisa que me chamou muita atenção, Rafa e Jennifer, que eu fiquei pensando aqui, é esse renove, né? Renove, comece, sinta, né? O quanto que isso tem a ver aí até com esse novo lançamento aí, né? A live no sentido de estar vivo, né? De fluir. Eu Sim, acho que numa época de tanta performance, porque a gente acredita só na performance, e performar é acabar de vencer e querer a próxima, né? Acabar de vencer e querer a próxima. Ratinho, né? Parece um rato dentro do laboratório, que dia eu contei pro Rafa, que a gente treina rato em laboratório. Na minha época eu treinava, quando a gente fez uhum. psicologia, literalmente a gente tinha no laboratório, né? E hoje já está tudo computadorizado para não judiar dos animais, né? Graças a Mas a Deus. gente tinha. Mas é muito interessante ver como fisiologicamente, se a gente não cuidar, a gente é adestrado e a gente mesmo vai se adestrando para querer mais, né? Como o vício, né? Eu falo que o ciclo do vício e o ciclo do hábito, eles são os mesmos. Né, Sim, assim, a mesma coisa que passa um hábito, passa um vício. Só que um é negativo, o outro é positivo. Um hábito também pode ser negativo, e aí ele vira um vício, né? com Então, certeza. esse, para mim, o que me veio, assim, para não fugir muito, mas assim, o que me veio bastante, assim, engraçado que eu olho para a saia e penso em leveza, que me dá uma coisa sabe, parece que não preciso pôr para sentir que tá leve, tá ali. Sim, E eu acho que é isso que você busca, né? Parece que é isso que me passa, assim, essa sim. leveza de continuar, recomeçar apesar de, né? Porque não vai parar para eu Não, sofrer, então vou isso, recomeçar apesar de. isso. E para mim, esse é o grande conceito de superação de luto, né? Trazendo um pouco a história do luto também. Sim. Na época da pandemia, eu tive a oportunidade de fazer uma parceria com o pessoal de Franca e a gente montou um grupo de atendimento para enlutados, né? E foi uma época que eu aprendi muito, assim. E eu penso que eu falava muito, assim, naquela época e fui entendendo com as trocas, né? Que o que é, na verdade, não dá para falar superar. Você não supera, né? Sim, Não é, essa não é a palavra certa para luto. Para mim, o ponto é a vida passa a fluir novamente, porque ela não para, sim, mas ela fica igual fez um deck, né? O Castor foi lá, pôs o negócio, a água para, ela para de fluir, mas ela não para de viver se parar de fluir, né? sim. E aí, de alguma forma, de algum jeito, a gente vai se reinventando, ressignificando, que eu acho que é uma palavra que você usou muito, né? E aí a vida volta a fluir. Quando a vida volta a fluir, tá tudo certo, né? Não, e assim, não é. E ele volta, quando eu criei, eu também pensei, por quê? Porque a atividade física, ela nos ajuda muito também, Total. né? Então, assim, hoje ela é um dos pilares. Sim, Então, eu penso em quem ali realmente está recomeçando por diversos fatores, por diversas coisas que devem passar, né, durante a vida e tudo mais, e que ela esteja ali confortável e acolhida sim. mesmo, porque eu quero trazer mesmo eu queria trazer esse acolhimento para Sim, todo mundo. e o permanecer, é o continuar, né, porque assim, Isso, eu conseguir não é eu estar sempre no pódio, né, eu voltar a correr, né, é eu sim, permanecer correndo e não porque sim, é uma coisa que me chamou muita atenção, você usou muitas vezes, errei muito, teve o erro, e aí me veio muito, assim, o próprio conceito de erro, né, porque a gente só erra, a gente só pode chamar de erro, se eu já sabia que não era daquele jeito e eu fui lá e fiz. Bom, sim, Então, isso é erro. gostei. Agora, o restante é ousadia, é coragem, é perspicácia.
E é aprendizado. Quando eu olho para o resultado que não é o que eu queria, e aí aquilo é erro nesse sentido, mas não no sentido do conceito de erro, não sei se estou Sim, sendo clara, né? Poxa, Foi um erro, porque não foi por uma escolha, foi o sim. caminho que eu estava entendendo ser melhor. Depois eu olho com coragem para aquilo e falo, não, esse não é um caminho bom, então eu vou refazer isso daqui, né? E aí, a hora que eu refaço isso, aí eu vou achando uma nova forma, né? Uma nova. Sim. E é isso. Então, não parar diante do erro é a mesma coisa, na minha opinião, né? É deixar fluir, é fazer esse vivo permanecer vivo, né? Assim, porque sempre tem algo vivo dentro da gente, Sim. né? Assim, e para nós mulheres, eu acho que me vem muito essa coisa também, né? O quanto a gente está sempre recomeçando a todo dia, porque a gente tem que se permitir, né? Assim, outro dia eu ouvi uma frase, tô tentando lembrar, mas eu achei tão interessante, é que ele falava: eu faço com constância, mas com permissão para falhar alguns dias, uma coisa desse tipo. Então, a constância é importante, mas eu não vou conseguir sempre. Mas quando eu não consigo, ainda assim eu continuo no dia Sim. seguinte. E não a hora que eu não consigo, eu jogo tudo fora e vou junto com a água que eu joguei fora, né? Não. A Sim. gente começa de novo. A gente se colocar em primeiro lugar para a mulher, o tanto que é Nossa, difícil, é né? muito. O tempo É muito inteiro, difícil. assim. É o tempo inteiro você se puxando. Porque Tudo vem na frente, né? tudo vem na frente. Vem na frente as crianças, vem na frente os É. filhos, vem os animais, vem qualquer coisa que você tiver, né? Vem o marido, vem a empresa, vem os colaboradores, cadê você, né? Sim. Então, acho que esse é um ponto muito importante e que tem muito a ver com empresários e com empresárias, né? Porque a gente Uhum. até acaba falando muito mais empresarios, né? E eu acho que a gente tem um contingente grande de empresárias, né? No Super. Brasil e em Franca, especialmente, né? É, super, assim, eu acredito muito que, assim, eu errei muito, mas só foi com Exato. eles que eu consegui aprender o Sim, que eu sim, é sei. Então, isso. assim, eu aprendi muito nos erros. Sim. Então, assim, quando eu falo que parece que faz 10 anos, porque eu errei, aprendi, errei, bati a cara, aí levantei, né? É a intensidade, né? Intensidade. E aí eu falo que eu me inspiro muito numa mulher aqui em Franca, que ela chama Daiane Rodrigues. Ela é dona do segredo, lacrado. Então, assim, ela foi minha inspiração, assim. A gente já sentou, já bateu um papo super legal, sabe? Uma mulher incrível, assim, de negócio. E ver que a mulher, ela pode ser o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser e que, assim, mulher é, assim, eu sempre Mulher é bicho esquisito, né? é, Dizer a ela Rita falou ali, né? isso, ela disse Mulher isso. é é, bicho esquisito, né? E ela completa, todo mês sangra, né? Então, assim, é muito esquisito um bicho desse, né? não, E continua vivo e continua com continua. força, E né? é Então, maravilhoso, né? Renascendo. Maravilhosas, são sim, maravilhosas, sim. Então, a gente renasce todos os dias, É. né? Então, assim, é, é isso. Agora, para nós homens, o que nos resta é Não, mas acessar usefbrasil com z.com.br e feito no presentear suas Brasil. namoradas, suas É. esposas. Não, mas eu vou te falar que eu também Essa vou é lançar importante, né? agora vou começar a parte Ó, masculina. Ó, masculino, camiseta, short. Camiseta, ó. short, calça. Importante, né? Que É Também. dia que vai estar o importante. lançamento, que as pessoas podem estar olhando? Dia 10 agora. Dia 10 do 10 agora. 5. Isso. A gente vai, Pode já tá no acessar lá, site. pessoal. Pode Junto com acessar. a força das mães, é isso? Vai www. nascer junto com a força das Junto com a mães. É força das verdade. mães. Já Exato. fica uma força que é uma força de vida também, Sim, né? Eu literalmente acho. casou com o dia 10. Isso, muito bom. Então, assim, realmente a É, né? força, a live. Ela É o nascer, vem o com o renascer. nascer da vida, né? O É, renascer, com essa força, né? Boa. De independente de como e onde, mas é essa força que dá vida, né? Que gera vida, que né? gera Eu vida. acho que é isso. Com É isso, certeza. pessoal. Acesse lá usefbrasil com z.com.br. E Jennifer, vamos para a próxima. Bora. Obrigada, gente.